Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma fábula do livro Fábulas, do autor La Fontaine. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias, 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a fábula de hoje. Os dois ratos, a raposa e o corvo. Íris, eu te louvara, empresa grata, nada mais fácil que te dar louvores, mas, por 100 vezes, recusaste incenso, nunca imitando neste ponto as outras, que almejam cada dia e comem os novos. Nenhuma delas adormece, ó Íris, a murmúrio tão brando e lisonjeiro. Não a censuro, o cestro lhes tolero. Cestro aos numes comuns. Cestro aos numes comuns, aos reis e às belas. Este licor que a raça dos poetas exata ao quinto céu suave néctar, que ao Senhor do Trovão servem no Olimpo, e por nós administrado em taças de ouro, inebria da terra os deuses todos. Íris, louvor, nunca o provaste. Tens em compensação mais almos gozos. O comércio do lar, colóquio ameno, em que fornece o acaso assuntos vários, sem que se excluam da conversa amável, áureas nugas, ligeiras bagatelas. Não criou o mundo no qual ele se passa, pois deixemos o mundo e as crenças dele. Quimeras e ciências e ninharias. O nada. Tudo é bom. Digo e repito. Que haver deve de tudo em tais palestras é jardim onde flora os dons expande, onde descansa a abelha em várias flores, e de tudo em que pousa o mel fabrica. Assentado neste ponto, ímpeto vênia, de as fábulas mesclar certos princípios, de atrativa e sutil filosofia, posto que audaz de nova batizaram. Dela ouviste falar, os seus adeptos só veem no irracional máquina pura, em que por molas se regula tudo, e livre-arbítrio não preside aos atos. Tudo é nele matéria e plena ausência, d'alma e de sentimento assim se move. A pancadas iguais, cego e sem fito, relógio regular, vê-o por dentro. Inomináveis rodas representam do mundo vasto espírito, a primeira. Move a segunda, atua após a terceira. Bate a hora afinal. Diz essa gente que em tudo esse relógio é como o bruto. Tocar-lhe em certo ponto em um corpo estranho, vai sem demora o ponto impressionado. E em nossa opinião, ao seu vizinho. A nova transmitir e, passo a passo, chega aos sentidos que a recebem toda. Opera-se a impressão, mas de que modo? Respondem que por ato necessário, sem vontade ou paixão, sente-se o bruto, agitado de certos movimentos que o vulgo chama júbila tristeza, amor, prazer e dor e muitos outros. Assim não é, porém, nada de enganos. O que é isso? Um relógio. E quanto ao homem, é coisa muito diversa. É desse modo que a nova teoria expõe Descartes. Descartes, o imortal que fora um nume pelos pagãos sagrados e que hoje ocupa entre espírito e homem justo meio, como alguém entre nós, burro quadrado, também ocupa o meio entre ostra e homem.
ouve como o filósofo discorre sobre os irracionais filhos do Eterno. Pelo dom de pensar eu me avantajo. Eu tenho do que penso a consciência. Tu sabes, Íris, de ciência certa, que, quando mesmo os animais pensassem, não poderiam refletir no objeto, nem tampouco no próprio pensamento. Descartes vai mais longe e diz bem claro: não pensa o bruto. Não te custa, ó Íris, o crer nessa asserção, que eu mesmo adoto. Quando, entretanto, em meio da floresta, das trompas do clagor, a grita infrene, não deixam tréguas a fugitiva caça. Quando a preia há baldado esforço e traças, em fazer que os mastins seus rastros percam. O veado senil de 10 chavelhos põe na frente um mais moço e aos cães o força. Como negaça nova a apresentar-se uma série não vez de raciocínios, que, a fim de se salvar, formula o servo? O recuar na senda ardis malícias. A troca feita, os 1000 estratagemas, que aos mais ilustres cabos honrariam. Eram credores de melhor destino. Cortá-lo impostos ao cair sem vida, eis as supremas honras que lhe sagram. Se a perdiz sente os filhos em perigo, pois mal vestidos das recentes plumas, vê que podem as asas iludi-los, quando ousarem voar fugindo à morte. Finge-se de ferida, arrasta uma asa e, atraindo molosos caçadores, após ela a correr, afasta o risco. Do ninho em que a deixou, salva a progenie. E quando o caçador a crê nos dentes do perdigueiro que lhe foi no encalço, ela lhe diz adeus, o voo erguendo, bate as asas a rir-se do sujeito, que boquiaberto em vão com a vista a segue. Não muito longe no norte existe um mundo, onde, como é sabido, os habitantes, qual sucedeu nos tempos primitivos, vegetam na ignorância mais profunda. Dos homens falo só. Mas, quanto aos brutos, vivem a trabalhar em grandes obras, que põem barreiras às cheias furiosas, ou comunicam entre si 2 rios. As suas construções duram, resistem à ação do tempo, a um leito de argamassa. Supõe-se outro leito de madeira. Cada castor, por sua vez, trabalha. É comum a tarefa, o velho impele, sem lhe deixar descanso, o moço a faina. Muito mestre ali está regendo as obras, aprendizado desta raça anfíbia. De Platão a república seria. Sobem no inverno, levantam as casas, passam lagoas, fabricam pontes, produto da sua arte, obra engenhosa. E por mais que os ilude a nossa espécie, o quanto pôde conseguir até agora, foi mar e rio atravessar a nado. Ninguém me obriga a crer que estes castores sejam corpos de espíritos vazios. Muito mais ainda a ponto atende a história, contada por um rei de glória cheio. Fica por mim defensor do norte. Cito um príncipe amado da vitória. Só seu nome é muralha ao turco império. E da Polônia o rei. Um rei não mente. Conta que de seu reino nas fronteiras, guerra contínua os animais sustentam. E que o sangue que o pai transmite aos filhos, os belicosos germes lhe renova. São da raposa irmãos àqueles bichos, jamais com arte igual entre os humanos.
Nem mesmo em nosso tempo houve outra luta. Vedetas, espiões, guarda avançada, emboscadas, facções e mil inventos, da ciência maldita e detestável. Filha do Estige e mãe de heróis ilustres. O que é Estige? Se você sabe, coloque nos comentários abaixo. Vou ficar esperando a resposta. Filha do Estige e mãe de heróis ilustres, lhes apura o bom senso e a experiência. Para cantar tais guerras, o Aqueronte devia dar-nos o divino Homero. Também coloco o que é Aqueronte. Vamos ver quem responde corretamente. Se com esse poeta a nós voltaste, de Epicuro o rival que nos diriam, sobre os exemplos que deixei citados, o mesmo que eu disse, a natureza, tudo neles produz por simples mola, é neles toda a física a memórias. E para referir-me aos meus exemplos, só da memória os animais precisam. O objeto, ao voltar, vai-lhes no arquivo, procurar, descrevendo igual caminho, a imagem tempos antes debuxada, e esta, volvendo sobre os próprios passos, vem tornar-se a causal do mesmo fato, sem auxílio nenhum do pensamento. Nós procedemos de diverso modo. A vontade nos rege e determina, e não instinto e corpo. Eu falo, eu ando, sinto dentro um motor. Tudo obedece em mim a este princípio inteligente, do movimento árbitro supremo. Do corpo se distingue e com clareza concebe-se melhor que ao próprio corpo. Que de modo, porém, o corpo entende? Eis o ponto. Obedece um instrumento. Dócil a mão, e a mão, quem a dirige? Quem guia os céus na rápida carreira? Existe acaso um anjo em cada estrela? Um espírito move os nossos órgãos. Dá-se a impressão, o meio? Isso é mistério. Que sabemos só de Deus no seio, e se cumpre falar a verdade franca. Mesmo Descartes escapou de certo. Seremos ele e nós, iguais lá em cima, mas íris, o que eu sei é que nos brutos, cujo exemplo apontei, não se revela. Não atua esse espírito sublime. O homem ninguém mais é templo dele. Num ponto, os animais a planta excedem. Respira, entanto, a planta. Eu vou contar-te caso que gera reflexões bem graves sobre os princípios da moderna escola, que nega em totum raciocínio aos brutos. 2 ratos que andam buscando sustento acharam um ovo. Que belo jantar! Não era preciso que um boi deparassem. Bem pouco a tal gente costuma chegar. E quando contentes com um vivo apetite, vai parte da presa comer cada um. Um quidam surgiu-lhes, incômodo encontro. Foi mestre raposo que estava em jejum. Que ardil usariam que ao ovo salvasse? Levá-lo enfardado dos dentes entre os braços? Rolá-lo, puxá-lo? Se fosse possível. Em breve ficaria partido em pedaços. Necessidade engenhosa lembrou-lhes uma invenção. Vendo os 2 que estavam perto da comum habitação, e a meio quarto de légua o parasita ladrão. Deitou-se um deles de bruços. O ovo nos braços tomou. O outro a trancos e barrancos pela cauda rebocou. Quem, depois de um fato desses, a alma aos brutos contestou? Eu, se fosse juiz, lhes dera uma alma, como a do infante, que não pensa logo ao nascer, cada qual pode, portanto,
pensar antes que possa conhecer-se. Por igual forma atribuo ao bruto, não de certo a razão a nosso modo, porém, muito mais que um cego impulso, sutilizam um átomo corpóreo, tênue, que a mente a custo concebera um extrato de luz, um que mais vivo, e ainda mais imóvel, ainda mais móvel do que o próprio fogo, pois que, em suma, se o pau produz a flama, esta, em volátil fluido apurada, d'alma não pode dar ligeira ideia? Não sai ouro das vísceras do chumbo? Que eu saiba, não. Se você sabe como tirar ouro do chumbo, manda uma mensagem para mim contando. Eu tornara capaz este artefato, de sentir e pensar até lhe dera, de julgar a imperfeita faculdade, sem que jamais o mínimo argumento nem macaco formular pudesse. Quanto ao que diz respeito à espécie humana, for o nosso quinhão mais largo e rico. Duplo tesouro em sorte nos tocara. Consistira na alma igual em todos, sábios, loucos, crianças, idiotas, e estes hóspedes todos do universo, que sob o nome de animais o habitam, o segundo seria uma alma nova, comum em certo grau de homem e de anjo, sendo a parte criado este tesouro. Seguira pelos páramos dos ares, as cortes do céu, o rei do espaço. A larga penetrara em ponto augusto. Não teria fim tendo princípio. Fenômenos reais, posto que estranhos. Esta filha do céu brilhara apenas, qual baça e fraca luz na essência humana, a razão, sendo assim mais forte o órgão, penetraria as trevas da matéria, e esta sempre em seu manto envolveria a outra companheira, a alma imperfeita, parte grosseira do organismo nosso. E aqui terminou. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã para mais um vídeo, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um vídeo e tchau! E coloque nos comentários aqui embaixo que outro guloseima você quer ver aqui e que outro livro quer ver aqui, certo? Tchau!